Então, muito bom dia a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui falando sobre constelação familiar, ensinando um pouco aquilo que eu aprendi com Bert Hellinger, um pouco do que o campo nos mostra toda vez que nós queremos conhecer algo, saber de alma mesmo algo. Não é só saber mentalmente, ler livros, né? Hoje a gente tem, uma infinidade de assuntos, uma infinidade de escritores, mas vivenciar a sua própria história, ou olhar a sua história acontecendo, né? Ver realmente as dinâmicas que estão escondidas por trás do seu aprendizado, o que a sua alma quer. É tão bonito quando nós colocamos na constelação uma pessoa que represente, por exemplo, a vida de uma pessoa, né? Ou o destino dela, ou que realmente é importante, essencial para ela. Toda vez que nós fazemos esse movimento, é muito rico ver que o nosso destino sabe muito mais, o nosso destino quer o nosso bem. Tudo aquilo que vem para a nossa vida, ela não vem para o nosso mal, né? A vida é uma escola, a vida é pura pedagogia, né? A gente aprende o tempo inteiro com o que nos acontece, seja na crise, no prazer, na dor, não importa, a gente sempre tem um momento nosso de aprendizado em tudo, gente. E o aprendizado do outro, a história que aconteceu para o outro, é um aprendizado do outro. A história que acontece conosco é o nosso aprendizado. Então, como eu disse, é muito bonito quando a gente faz uma constelação e a pessoa consegue olhar para o próprio destino, para a própria missão, para aquilo que ela serve. A gente só pode realmente ter uma utilidade, se a gente pode dizer assim, uma utilidade útil, né? A gente só pode ser realmente útil quando nós não fazemos as coisas para nós mesmos, mas quando nós fazemos as coisas pensando no maior, pensando no divino, quando nós fazemos as coisas com sacralidade, com o sagrado, né, dentro de nós. E quando nós fazemos as coisas somente por ego, então elas têm também um valor que não perdura. Tudo que a gente faz e não perdura é algo que vai ficar aqui, que vai ser esquecido de alguma forma, né? Tem tantas obras maravilhosas que não foram esquecidas, tem tantos poemas maravilhosos, tantas pinturas, tantas esculturas, né? A própria pirâmide do Egito, né? Então, há 10 mil anos e ainda perdura. Por que será que perdura, né, uma obra como essa? Que mensagem ainda nos passa, né? Como a Esfinge ou como outras obras. E por que isso ainda existe? Porque tem uma mensagem ainda ali. Então, tudo que existe, tudo, exatamente tudo, tem uma mensagem para nos passar. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma mensagem para nos passar. E quando nós conseguimos captar essa mensagem, então nós olhamos a vida como uma vida sagrada. A vida de cada um é sagrada. Só que como a gente vive na mente, na superficialidade, no ego, nas coisas que duram pouco, né? Como diz a Cabala, né? São os curtos-circuitos, aquilo que dura pouco, né? Tem uma explosão de prazer comer um chocolate, tem uma explosão de prazer comprar um carro novo, uma explosão de prazer ter uma paixão, mas tudo isso pode, né, durar muito pouco. Agora, nós já sabemos, a nossa alma sabe que existem coisas que perduram. E quando nós nos dedicamos na nossa vida a coisas que perduram, a valores que podem realmente ser úteis, não só para mim, mas para outras pessoas, então isso fica printado na nossa alma. Essas são as memórias. E o que a constelação faz? É justamente trazer mais próximo a verdade da gente mesmo, a sacralidade, trazer mais próximo a realidade espiritual.
a gente vê a realidade física aqui e nós não conseguimos compreender muitas vezes. Mas quando a gente faz uma constelação, a gente vê uma realidade espiritual atuando na nossa realidade física. Mesmo que a gente não goste, não saiba, não perceba, não aceite, essa realidade espiritual não é algo que possa ser comprovado pela ciência, mas é algo que é possível ser sentido e vivenciado, né, através da meditação. Como eu sempre falo para vocês, a meditação é uma das formas da gente ver a realidade espiritual, né? Por isso que muita gente não quer se conectar com a meditação, porque meditar significa entrar em contato com uma realidade maravilhosa, uma realidade espiritual maravilhosa. E quando a gente consegue equilibrar as duas coisas, nós conseguimos dar um lugar, tanto à realidade espiritual quanto à realidade física, mas vindo dessa sacralidade, vindo do destino, então a nossa vida tem sentido. Então, no próprio Scalar Heart Connection, que o Stephen traz para o Brasil, que aliás vai ter tem vários cursos que ele dá aqui no Brasil, vai ter um próximo agora em maio, qualquer pessoa pode fazer esse curso. Ele fala, olha, um dos itens que mais aparece para nós seres humanos é nós estamos perdidos em relação à nossa razão, ao nosso propósito de existir. E esse sentir, essa razão, esse propósito, ele se perdeu. E se perdeu porque nós estamos somente conectados com a nossa razão física de existir. E muitas pessoas vão a determinadas religiões e praticam orações, mas não adianta praticar somente pedir algo para Deus se nós não nos preparamos para ver, né, a obra, vamos dizer assim, de Deus, né, ou para ver a sacralidade da minha própria vida. A primeira coisa que a gente pode fazer é, quando a gente faz uma constelação familiar, é olhar para essa realidade espiritual. Por isso que quando eu tenho uma decisão, né, importante a tomar, ou quando eu quero entender o que significou determinada história, então muita gente fala, mas eu fiquei doente, mas é assim mesmo, todo mundo pegou a virose, né? Ou então aconteceu determinada coisa na minha vida, eu me separei, mas é assim mesmo, né? Quantas pessoas não se separam? Essa é a vida. Ou eu perdi o emprego, né? Mas com essa crise, né? Então essa é a vida. Ou a minha vida eu trabalho bastante, mas eu não tenho clientes, né? Eu tenho lá minha lojinha há tantos anos e agora eu não tenho cliente, mas é a crise. Será que essas respostas superficiais elas preenchem, né, aquilo que a gente precisa entender? Ou a gente pode buscar respostas até para o mundo físico do plano espiritual? Por isso, a constelação é uma grande revelação divina, como diz o Bert Hellinger, que é a forma da gente olhar para o espiritual sentindo mais de perto. Uma pessoa que fez algo, né, ou brigou com alguém, enfim, ou aconteceu algo, quando ela consegue fazer esse movimento através do campo da constelação, então ela consegue de fato acessar, né, a minha alma acessa a alma do outro. E toda aquela briga mental, ela cai por terra. Se eu trago memórias, e essa outra pessoa que eu estou em conflito também traz memórias em relação a mim, de algo que não foi resolvido numa outra época, e isso atua ainda na nossa relação, então nós podemos olhar para essa parte mais profunda do conflito. Porque conflito, gente, dificuldade, crise, tá tudo aí, tá tudo aqui no nosso mundo físico. Mas esses conflitos não começaram agora. Eles não estão aí de hoje, de ontem. Eles estão aí talvez de muito tempo. E por que eles estão aí? Porque eles vieram para nos castigar? Não, porque a vida busca equilibrar e é isso que a gente aprende com a constelação. A vida busca equilibrar e trazer harmonia e reconciliação. Nós estamos fadados a sermos
curados. Não tem como escapar. Graças, né, a toda essa tecnologia divina, todos nós estamos fadados à cura. E é essa cura que se manifesta. Só que a gente vê a cura talvez como uma dor. Então veio uma doença para curar algo mais profundo do que aquela doença, aquela gripe, aquela diabetes. Ela não veio para te machucar. Ela veio para te curar em algo. Então, todos nós estamos fadados a sermos curados. Ai, mas aquele conflito, puxa vida, por que eu nasci nessa família, que eu tenho tantos conflitos? Pois é, estamos fadados a curar os nossos traumas com eles de outras vidas, né? As nossas memórias de vinganças ou de depressões ou de coisas que nós fizemos de forma que não foi tão boa. Então, o nosso erro ajuda as outras pessoas, mas isso não quer dizer que a gente vai continuar errando. Então, entender qual é o nosso erro, qual é a nossa parte, é algo muito importante. Assim como entender o que essa história traz para me curar. E quando eu olho para a vida como uma oportunidade de cura o tempo inteiro. Ah, mas meu filho foi embora, Simone, e não mora mais comigo, e eu estou passando muito mal. Por quê? É uma oportunidade de cura ao apego. Ah, mas eu perdi alguém. É uma oportunidade de cura ao apego. É uma oportunidade de enxergar que essa vida realmente é só uma passagem. Ah, mas eu tenho dificuldade de estudar. Pois é, então agora como eu vou fazer para aprender? O que dificulta o meu acesso à parte intelectual? Será que eu estou sendo fiel aos meus antepassados que não estudaram, que não puderam estudar? Quando eu consigo olhar para tudo isso, eu consigo ir além daquilo que eu fui. Porque senão a gente vai ficar dando voltas. E a cura nos rondando o tempo inteiro. E a gente dizendo, não, eu não quero isso, né? Um relacionamento afetivo, a gente não pode sair de um relacionamento afetivo sem antes realmente aprender o que esse relacionamento trouxe. Tanta gente querendo separar, ou tanta gente querendo se unir a alguém. Quando nós também queremos nos unir a alguém, por que a gente está querendo se unir àquela pessoa? Será que tem algum motivo que não seja o amor? Né? E a maior parte de nós, a gente se relaciona por outros motivos, exceto o amor. Então, a constelação, quando a gente participa de um grupo que mostra essa realidade espiritual, nós começamos a acostumar a enxergar a vida sem mais esses véus que é chamado, né, a Maia, né, esse enredamento todo desse jogo superficial, dessa ilusão do mundo físico que nós vivenciamos. A constelação tira a gente dessa ilusão e nos ensina qual é o ponto que nós precisamos aprimorar, qual é o ponto que a gente precisa aprender. Por isso que é tão interessante a gente participar de grupos de constelações, porque sempre a constelação do outro nos traz luz e a nossa constelação também leva a luz para outras pessoas. E luz de realidade, luz de cura, luz de solução. E para que ocorra a luz, precisa ocorrer um certo centramento, ou seja, um centramento total. E daí aquele aprendizado não é mais necessário para mim. Então, gente, a constelação, como diz o Bert Hellinger, é pura filosofia em prática, é pura espiritualidade sendo revelada, é pura verdade sendo revelada. E como só a verdade cura, então, mesmo que a verdade doa, que a gente já sabe de todas essas formas de falar, mesmo que a verdade doa, é preferível ver a verdade daquilo que eu preciso me curar. E quando eu enxergo aquilo que eu preciso me curar, então eu vou seguindo de uma forma mais fluida, mais alegre, na bem-aventurança, né? Como disse Jesus, essa bem-aventurança não é a gente fazer nada, a gente passear o dia inteiro. Também pode ser,
né? Mas não é só isso, mas a gente cada vez mais se desprender, porque só quando a gente se desprende, a gente pode ter, né? E esse ter não é um ter para mim, não é um ter de posse, mas é um possuir numa outra realidade, numa realidade duradoura, possuir aquilo que ninguém pode tirar da gente, né? Que é a firmeza, que é a força, que é a luz, que é a experiência, que é o aprendizado. Isso ninguém vai tirar da gente.